Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, os corações também que vão chegar, porque a nossa sala é aberta, e a todos os corações que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do tema de hoje. E assim, para nós começarmos, eu trouxe aqui uma mensagem que está no livro de José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Então, cada texto que ele traz, ele sempre coloca aqui uma oração no final de cada texto. E desse texto é os 7 passos da felicidade. E na oração final está assim: Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício. E ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me esta dúvida. Por que você cura alguns e não cura outros? Faço um silêncio, querendo ouvir a voz de meu mestre. E dentro do meu coração, ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento, mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre, meus irmãos, se distanciam completamente das instâncias de paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor. Inclusive, faço isso através deste livro, mas muitos ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você que me busca nessa prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei em nome do Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Eu quero retornar, que assim seja. Então, assim, através dessa oração, Suzeli, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, linda mensagem, né? Lembrando que Deus não desampara ninguém, ninguém, todos somos filhos dele, né? E nessa certeza, nessa fé, nesse momento, nós vamos relaxando o nosso corpo físico, respirando, inspirando, respirando lentamente. Vamos serenando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos. E assim, mais serenos, vamos buscando
os nossos anjos de guarda, nossos mentores individuais, a espiritualidade amiga das 24 horas. Vamos agradecendo as equipes de limpeza, higienização e segurança do CEF, que já limparam, higienizaram nossos lares e nos vão dar toda a segurança para o nosso evangelho de hoje. Vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana, com certeza já estão aqui, cumprimentando a todos que vieram fazer o evangelho conosco, tanto os encarnados como desencarnados. E assim todos juntos, vamos buscando o nosso anjo Ismael, anjo dourado, que nos recebe, nos abençoa e nos leva, vai nos levando até nossa mãezinha, Maria de Nazaré. Maria nos recebe, nos cobre com seu manto de luz, de amor, de paz, vai nos preparando e vai nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando aos seus pés e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado por todos os ensinamentos, por todo o seu evangelho. Temos consciência que temos muito ainda a percorrer, muito ainda a aprender, mas no que já sabemos, que possamos pôr em prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por todas as bênçãos recebidas, por essa reencarnação e por todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos iniciando a nossa caravana de hoje. Nosso capítulo é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e de elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Não, mais vos assusteis. As línguas do fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deves sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai.
Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque esta voz as enxorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos despostas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faça-se, mister, negueis, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da churra evangélicas. Ide e pregai. Ó, todos vós homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide, e proscreverei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastre. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarás, e falarás como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobo, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes, sem fazerdes questão de ver, e aceitais o fato da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmo. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas jazem, depositado nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte, então, cheios de coragem, para removerdes esta montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, elevai as palavras divinas aos grandes, que a desprezarão, aos eruditos, que exigirão provas, aos pequenos e simples, que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa aprovação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores, a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina.
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos às obras. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide. E agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui de verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. Ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degraus para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Que texto, né? Esse texto realmente é muito lindo, verdadeiro e, assim, é um texto para a gente ler e reler, né? Porque essa missão aqui do Espírito, vocês já ouviram aquela frase: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira? É dele, é desse Espírito aqui, que como a Suzeli leu aí para nós, então esse Espírito, ele é aquele protetor dos médiuns, né? Ele foi discípulo ali de São Paulo na divulgação dos ensinos de Jesus. E nessa mensagem, ele nos chama muito a nossa reflexão e a nossa ação sobre o conhecimento aqui do Espiritismo, que o Espiritismo nos fornece, que o Espiritismo aqui nos dá. E é grande reflexão que, assim, sempre que surgir oportunidade de divulgar essa lei, a lei mesmo da reencarnação, da evolução do espírito, né, conforme o bom ou o mau desempenho ali do espírito, né, nas suas tarefas e de como suportam também as provas, as dificuldades, as adversidades da vida. Então, ele nos alerta aqui para que a gente não para a gente não perder essas oportunidades de divulgar, de falar, porque quantas pessoas têm desconhecimento das leis divinas mesmo? Então, ele nos chama a essa reflexão. Quando ele fala aqui, né, vós sois os eleitos de Deus, não devemos levar também para o sentido assim que Deus está privilegiando. Não, Deus não privilegia ninguém. Mas os eleitos são todos que compreendem realmente as leis divinas e coloca ali em prática nas suas ações, na divulgação. E quando eu digo assim nas ações, gente, é no dia a dia. Quando a gente fala vivenciar o Evangelho, viver o Evangelho de Cristo, é o quê? É no nosso dia a dia, nas nossas ações. É quando estamos aqui, né, reunidos, a gente coloca as leis divinas, quando a gente está com os nossos familiares presencial,
é colocar as leis divinas em ação, os ensinos de Jesus. É isso que ele nos coloca aqui, porque a missão dos espíritas tanto mais vale do que só as palavras, mas a ação, né? Aquilo que nós fazemos. São as nossas atitudes, as nossas ações que também vão auxiliar. Não sei se vocês já ouviram, mas dependendo de uma certa reação que você tem de acordo com algumas circunstâncias, né? Algumas atitudes, algumas palavras. Às vezes não vem alguém e pergunta para você, que religião você é? Né? Então, assim, é de acordo com a gente vai agindo mesmo no dia a dia, com o nosso próximo. Então, é bem interessante, porque até grifei aqui, ó, quando ele fala, né, ide, vão e preguem, vocês vejam assim que é uma mensagem tão gostosa de ler, porque ele dá tanto incentivo para nós. Quando eu leio, agora, quando eu leio, né, essa parte aqui, falei assim, nossa, eu deveria ter lido aqui umas 3 vezes quando a gente iniciou a caravana do Evangelho, né? Antes tinha vergonha, né? Ai, se eu falar uma coisinha errada, se eu não conjugar um verbo direito. Gente, então assim, então assim, a gente não tem que ter esses melindres, né? É isso que ele nos encoraja. Eu falei assim, nossa, eu devia ter lido isso aqui várias vezes, logo lá no início, né? Então, assim, ele realmente aqui nos encoraja a nós realmente colocarmos em prática, né? Então, assim, aí até me lembram, pode ser que eu fuja um pouco fora aí, mas me desculpem, mas eu até, assim, a Suzeli, lendo aqui, eu lembrei, quantas vezes, gente, no censo que é feito, né, pelo IBGE, vocês sabem que agora tem ali a pergunta, né? Que religião que você é? E tem lá, se é espírita, né? Quantas vezes, né? Quantas pessoas deixam de colocar que é espírita por um certo receio, por uma certa algum preconceito, não sei, ou uma ligado tão a outra religião e que às vezes mesmo sendo ali participante frequente, né, aqui do espiritismo e não coloca. Mas hoje, aí eu vi uma informação que também hoje em dia já aumentou, então as pessoas estão mais ali colocando, né? Porque quantas pessoas não falam assim, eu sou católica, mas eu gosto do espiritismo. Então, assim, mas a gente vai viver de acordo com as leis divinas, também independente de religião. E é isso que ele nos coloca aqui, né? Vocês viram que até quando ele. Achei bem interessante, quem já assistiu ali, né, a série Moisés, vai lembrar bastante desse bezerro de ouro. Então, bezerro de ouro é quando Moisés ele foi ali ao Monte Sinai para receber lá os 10 mandamentos e Deus pediu para que ele descesse logo, né? Resumidamente, descesse logo porque o povo ali estava impaciente. O que eles fizeram? Eles pegaram todas os utensílios ali de ouro, né? Tudo que eles tinham, eles derreteram o ouro ali e fizeram um bezerro para adorar ali, né? Então não tiveram ali aquela paciência. Então ele até cita essa parte aqui do bezerro de ouro, né? Ó, vão e aniquilem esse bezerro de ouro que cresce cada dia mais, né? Então assim é, é um grande incentivo aqui para todos nós. E quando ele fala, ide, preguem, agradeçam a Deus, então também a gente deve lembrar desse mundo de regeneração que estamos aí no caminho, né? Que estamos passando. Então, essa missão de que quanto mais a gente disseminar o bem, então, assim, mais a gente contribui para esse mundo e para com o próximo. Hã? Mas pode falar, Suzana, eu vi que você abriu seu microfone. Então, nesse item 4, né?
Quantas vezes ele cita essa palavra ide, né? Ide agradecer, ide pregar, ide fazer. O que ele está querendo nos incentivar? O que ele está querendo colocar? Que não podemos ficar na inércia, né? Temos que realmente pôr as mãos à obra, né? Entrar realmente na prática, naquilo que já aprendemos, achamos que aprendemos ainda muito pouco, mas esse pouco já é o suficiente para que você trabalhe, para que você pregue, para que você ajude alguém, para que você não fique na inércia, né? Nosso trabalho aqui das caravanas é um trabalho de incentivo às pessoas, né? De fazer o evangelho no lar. Quantas pessoas eu encontro que falam: ah, eu não gosto de fazer sozinha, como se realmente estivesse sozinhos, né? Que nunca estão. E então eu prefiro fazer na com o pessoal da caravana. Então é um trabalho que desenvolvemos. Então, estamos indo, estamos agradecendo, estamos pregando, sim. E aqui ele faz no final uma pergunta, né? Em que momento o espírita pode se transviar, pode se perder, né? O que ele pode fazer para não fazer isso? Como que a gente pode reconhecer o verdadeiro espírita daquele que já se transviou? É o que ele mais cita, né? Então, aquele que tem a vaidade, aquele que tem ambição, aquele prepotente, aquele que se acha o dono da verdade, aquele que pisa nas pessoas, esse é o que se transviou. E aquele dá a resposta. Então, vamos reconhecê-lo, o verdadeiro, pela caridade, pela prática, pelo consolo aos aflitos, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal. Então, todas essas virtudes vão transparecer no verdadeiro espírita, aquele que realmente está indo, que está pregando, que está agradecendo, em detrimento daquele outro que se perdeu no meio do caminho, né? Então, muito interessante essa pergunta e resposta dele, né? Desse item 4 aqui, desse anjo da guarda, né? O Erasto. Foi o que eu entendi. Um texto um pouquinho longo, né? Mas maravilhoso. E de pregar, hoje e sempre, né? Verdade, Suzeli. Pode falar, Cleide, por favor. É, como você mesmo falou, Meire, esse é um texto que a gente tem que ler mais vezes, né? Eu acho que é um texto interessante para quem está começando, para quem já está mais ou menos no meio do caminho, para quem também acha que já sabe bastante. É um texto que chama atenção para os trabalhadores, né? Não é à toa que ele começa, Missão dos Espíritas. E o que que é missão? É objetivo, é para uma coisa que você foi designado a fazer. Né? À toa que vocês mesmos comentaram, né? Que ele fala várias vezes, ide e pregai. Então ele convida os espíritas, ide e pregai, dai o exemplo, faça a sua parte, né? Então é um texto que realmente chama a atenção da gente. E outra coisa que eu achei muito interessante também foi no final que a Suzy falou, né? Que ele dá uma referência no finalzinho lá, a Suzy leu pra gente, para quem tá no caminho. Então, assim, ele até dá uma referência para a gente reconhecer quem está no caminho, quem está fazendo, praticando, né, os ensinamentos. É um texto realmente maravilhoso, longo, realmente, mas é um texto que vale a pena ser lido várias vezes. Verdade, Cleide. Muito obrigada. E olha só, gente, já estamos chegando aqui ao finalzinho do Evangelho. E assim, para nós agradecermos o Evangelho de hoje, vamos assim, quem sentir confortável, feche os seus olhos.
Vamos interiorizando todos esses ensinos que nos trouxe hoje o Evangelho através desse texto bem reflexivo. E através desses ensinos, vamos colher o que há de melhor em nossos corações. Aquelas vibrações de amor, de paz, de luz, de alegria, de harmonia. E vamos levar essas vibrações em formas de luzes bem coloridas para todo o universo, lembrando das várias moradas da casa de nosso Pai. Vai chegando até o planeta Terra, até aqueles lugares mais necessitados, aqueles lugares que se encontram em guerra. Vai chegando até o nosso Brasil, chegando em todos os estados, cidades, bairros, todos os lares brasileiros. Vamos vibrar por todos aqueles enfermos, toda a humanidade sofredora, os enfermos do corpo físico e da alma, aqueles que passam por estados de depressão, de ansiedade, de perturbações mentais. Vibremos por todos e assim estendemos essas vibrações também pelos familiares que se fortaleçam na fé, vibrando pelas crianças, jovens, idosos. Vamos vibrar intensamente, que todos sejam tratados com amorosidade a quem quer que chegue até eles. E assim vamos agora imaginar a luz de Jesus adentrando pela porta da frente do nosso lar, onde vai passando por cada cômodo de nosso lar, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E nesse momento, Mestre Jesus, pedimos humildemente que coloque em nossas águas aquilo que necessitamos para que possamos, Mestre, ter mais uma semana linda e abençoada na sua seara, onde aqui nos comprometemos a nos esforçarmos para seguir com seus ensinos no dia a dia, através dos nossos esforços, das nossas ações, das nossas atitudes para com os nossos próximos, familiares, ambientes de trabalho e a quem quer que chegue até nós. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E assim deixamos agora uma vibração em aberto, na mão da espiritualidade amiga, que leve onde se fizer necessário, seja em qualquer ponto do universo ou em qualquer ponto do planeta Terra. E assim encerramos o nosso Evangelho de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, gente. Gratidão por hoje e até a próxima semana, com fé em Deus.